Depois de lutar com o anjo, Jacó tinha recebido a bênção que o seu coração havia anelado. Seu pecado como suplantador e enganador fora perdoado. Era passada a crise de sua vida. Por muito tempo, a dúvida, a perplexidade e o remorso lhe tinham amargurado a existência. Mas agora tudo estava transformado. Quão doce era a paz de reconciliação com Deus. Tanto que Jacó não mais receava encontrar seu irmão, pois Deus, que lhe perdoara o pecado, poderia mover o coração de Esaú também para aceitar sua humilhação e arrependimento. Enquanto Jacó estava a lutar com o anjo, outro mensageiro celestial foi enviado a Esaú. Em sonho viu Esaú seu irmão, que durante 20 anos fora exilado da casa de seu pai. Testemunhou-lhe a dor ao encontrar morta a mãe. Viu-o rodeado pelo exército de Deus. Este sonho foi relatado por Esaú a seus soldados, e com a ordem de não fazerem mal a Jacó, disse ele que Deus de seu pai estava com ele. Finalmente os dois grupos se aproximaram um do outro, conduzindo o chefe do deserto seus homens de soldado. E estando Jacó com suas esposas e filhos, acompanhados dos pastores e servas, e conduzidos de longa fileira de rebanho de gado. Apoiado em seu cajado, o patriarca saiu para a frente a fim de encontrar com um grupo de soldados. Estava pálido e muito fraco em consequência de seu recente conflito, e andava vagarosamente e penosamente, parando a cada passo, mas tinha o rosto iluminado por grande alegria e paz. Jacó então se aproximou de Esaú confiante, mas com grande cautela. Colocou sua família em fileira. As concubinas e seus filhos foram na frente. Depois, Lia e seus filhos, e finalmente Raquel e José. Jacó esperava que, se Esaú não quisesse ver sua família, Raquel seria prevenida e teria tempo para fugir com José. Quanto a Jacó, posicionou-se ele na frente da fileira. Quanto a Esaú, milagrosamente não demonstrou nenhum mal contra seu irmão ou a família dele. Aliás, tudo aconteceu ao contrário do que Jacó temia, pois Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Gênesis capítulo 33, verso 4. Ao olharem para esta cena, mesmo os rudes soldados de Esaú ficaram tocados. Não obstante haver ele contado seu sonho, não podiam ver a razão da mudança que sobreviera a seu capitão. Posto que visse a enfermidade do patriarca, mal imaginaram que esta sua fraqueza se tornaria sua força. Então Jacó se curvou 7 vezes diante de seu irmão, a quem ele chamou várias vezes de meu senhor, e se identificou como seu servo. As 7 reverências de Jacó lembram as 7 bênçãos de seu pai. Além disso, quando se curvou, especificamente reverteu a bênção de seu pai, que determinou que nações o reverenciassem. É como se a intenção de Jacó fosse pagar sua dívida com seu irmão e devolver a bênção que havia roubado dele. Quando Esaú viu Jacó, contra todas as expectativas, correu para ele, e em vez de matá-lo, o beijou e choraram juntos. Mais tarde, Jacó comentou com Esaú. Disse: porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Gênesis capítulo 33, verso 10. A razão para a declaração extraordinária de Jacó é seu entendimento de que Esaú havia perdoado. O verbo hebraico onde seu entendimento quer nos dizer alcançar favor é um tempo teológico que se refere a qualquer sacrifício que seja agradável, aceito por Deus, o que então implica perdão divino.
A experiência de Jacó com o perdão divino em Peniel, onde viu a face de Deus, se repete em sua experiência com o perdão de seu irmão. Jacó viu o Peniel uma segunda vez. A primeira simplesmente foi um preparo para a segunda. Jacó foi perdoado por Deus e por seu irmão. Ele deve ter entendido ainda mais do que antes o significado da graça. Se Jacó não tivesse arrependido previamente do pecado e obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiamente preservado sua vida. Assim será também no tempo da angústia. Se o povo de Deus tiver pecados não confessados, para apagarem diante deles enquanto torturados pelo temor da angústia, abater-se-ão. O desespero lhes contagia a fé, e não poderiam ter confiado para prentear com Deus seu livramento. Mas, conquanto tenham a instituição profunda de sua indignidade, não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados ter-se-ão apagados pelo sangue expiatório de Cristo, e eles não mais voltarão a vir à lembrança. Satanás leva muitos a crer que Deus não tomará em consideração a sua infidelidade nas menores coisas da vida. Mas o Senhor mostra que em seu trato com Jacó, que ele não pode de maneira nenhuma sancionar ou tolerar o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados e permitem que eles permaneçam nos livros dos céus, sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exalta for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta aos olhos de Deus, e mais certa a vitória do grande adversário. Contudo, a história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas todos devem voltarem a Ele com grande e verdadeiro arrependimento. Foi pela entrega de si mesmo e por uma fé tranquilizadora que Jacó alcançou o que não conseguira alcançar com o conflito em sua própria força. Deus assim ensinou o seu servo que o poder e a graça divina unicamente lhe poderiam dar a bênção que ele desejava com ardor. De modo semelhante será com aqueles que vivem nos últimos dias. Ao rodearem-nos os perigos e ao apoderar-se a alma o desespero, devem confiar unicamente nos méritos da obra expiatória. Nada podemos fazer por nós mesmos. Em toda a nossa desafujada indignidade, devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isso. A lista longa e negra de nossos delitos está diante dos olhos do Ser Infinito. O registro é completo. Por menor que seja, nenhuma de nossas ofensas é esquecida. Aquele, porém, que ouviu os clamores de seus servos na antiguidade, ouvirá as nossas orações de fé e perdoará as nossas transgressões. Ele o prometeu e cumprirá a sua palavra. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. É agora que devemos aprender esta lição de oração que prevalece, de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que estão ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala da audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia se lança ao chão e se apega ao braço forte da oração. Contudo, aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que buscarem fervorosamente as bênçãos e misericórdia de Deus, pois a exemplo de Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes,
serão tão bem-sucedidos quanto ele foi. Estabelecido Jacó em Canaã, Dina, sua filha junto com Lia, foi terrivelmente violentada por Siquém. Mas esse é o assunto da nossa próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.